Era uma vez, em uma terra distante, um jovem casal sem filhos e que sonhava em ter uma garotinha. Depois de algum tempo, a mãe finalmente esperava por um bebê. Um dia, olhando pela janela, ela avistou um rapôncio, planta que crescia no jardim da casa ao lado. A partir de então, seu desejo era um só: comer uma salada feita com as folhas da planta. Eu sou capaz de morrer se eu não comer uma daquelas folhas. A jovem grávida perdeu o apetite, não tinha vontade de comer mais nada e começou a perder peso. Seu marido, cada vez mais inquieto com a situação, acabou prometendo de ir até o jardim vizinho colher um punhado das folhas. Não fique nervosa, querida. Eu vou colher umas folhas pra você. Está bem? Ah, mas você sabe que ir até lá é muito perigoso, você não sabe? A casa vizinha pertencia a uma terrível feiticeira. Seu jardim era cercado por muros muito altos e ninguém jamais ousou tentar entrar na sua propriedade. O esposo reuniu toda a coragem que tinha e decidiu escalar os tais muros. Depois de chegar ao topo, ele saltou para o outro lado e colheu um punhado das folhas de rapôncio. Sua esposa preparou uma salada e comeu tudo com muito gosto, já se sentiu muito melhor. Infelizmente, a quantidade não foi suficiente. No outro dia, o marido teve de retornar ao jardim da feiticeira, mas que dessa vez já estava à sua espera. Eu não posso acreditar! Como ousa você adentrar em meu jardim sem a minha permissão para roubar as minhas plantas? Minha esposa está grávida e desde que ela viu as folhagens do seu jardim, ela não come mais nada. Você poderia ao menos ter pedido a minha permissão, isso é o mínimo a ser feito! E é que eu estava com medo, eu não sabia se você iria aceitar, eu peço desculpas. Você pede desculpas, mas nada disso, você merece ser punido! Se a minha esposa não puder comer essas folhas, ela ficará deprimida e nós jamais teremos nosso bebê. Pena. Está bem. Nesse caso, façamos um acordo. Você pode colher quantas folhagens quiser pelo tempo que for necessário, mas isso com uma condição. Assim que o bebê vier ao mundo, eu irei buscá-lo e ele será meu para sempre. Aterrorizado, o esposo aceitou imediatamente a proposta. Alguns meses mais tarde, uma linda menina veio ao mundo, mas logo a feiticeira veio para buscá-la. Pensando em Rapôncio, nome da planta que sua mãe tanto desejou durante a gravidez, ela batizou a criança com o nome de Rapunzel. Apesar de má, a feiticeira cuidou muito bem da menina que, aos 16 anos, já era uma bela garota. Mas a essa altura, a feiticeira decidiu trancá-la em uma torre no meio da floresta. Nessa torre não havia escadas e sua única abertura era uma pequena janela bem no alto. A feiticeira nunca havia cortado os loiros cabelos da jovem. E quando ela vinha para uma visita, ela gritava lá de baixo: Rapunzel! 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 Minha criança, jogue suas tranças! Para que eu possa subir! Rapunzel desenrolava então a sua longa trança loira para fora da janela. A feiticeira subia pela trança como se ela fosse uma corda e assim chegava ao alto da torre. Alguns anos se passaram até que, em um belo dia, um príncipe que atravessava a floresta para ir caçar passou não muito longe da torre e escutou então Rapunzel cantarolar. Que voz maravilhosa! Ele disse a si mesmo e continuou a caminhar em direção à voz. Chegando ao pé da torre onde vivia Rapunzel, ele procurou todos os lados, mas não encontrou nenhuma escada ou qualquer outra forma de subir.
Encantado com a beleza daquela voz, o príncipe vinha regularmente à torre, mas nunca encontrou uma forma de subir nela. Uma noite, enquanto se aproximava, ele avistou a feiticeira. Rapunzel! 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 Minha criança, jogue suas tranças aqui para baixo. Eu quero subir. Rapunzel desenrolou sua trança cor-de-mel e a deixou cair para fora da janela. A feiticeira se agarrou à trança e subiu até o alto. No dia seguinte, no início da noite, o príncipe retornou à torre. E mudando a voz, disse: Rapunzel! Rapunzel! Rapunzel, minha criança, jogue suas tranças aqui para baixo. Eu quero subir. Pela primeira vez em sua vida, Rapunzel via alguém diferente da feiticeira e ficou com medo. Eu não o conheço. Quem é você? O que faz aqui? Não há razão para ter medo. Eu escutei você cantar e me apaixonei pela sua voz. Tudo que eu quero é conhecer a dona dessa linda voz. A jovem, tocada pelas palavras do príncipe, logo se sentiu segura. Todas as noites, ele voltava para ver Rapunzel sem que a feiticeira tomasse conhecimento. Um dia, ele enfim fez o pedido. Rapunzel, você quer se casar comigo? Rapunzel aceitou o pedido do belo pretendente. Mas a jovem não tinha ideia de como sair da sua torre. De repente, ela teve uma ideia. Ela pediu ao príncipe para trazer um pedaço de pano toda vez que ele viesse visitá-la. Amarrando os panos uns aos outros, Rapunzel começou a fazer uma corda. Mas um dia, quando ela estava distraída, ela deixou escapar uma pergunta comprometedora. Como faz o príncipe para subir tão rápido? O que disse, príncipe? Que príncipe é esse? A feiticeira compreendeu que Rapunzel escondia alguma coisa e ficou muito zangada. Como você pode me trair? Mentirosa! Enganar a mim que já fiz de tudo para protegê-la dos terríveis perigos do mundo! Incapaz de conter a sua raiva, a feiticeira cortou a trança de Rapunzel. Em seguida, a feiticeira mandou Rapunzel para um deserto longínquo. E esta noite, decidiu esperar na torre até que o príncipe aparecesse. Depois de algum tempo, ela escuta o jovem rapaz. Rapunzel! Rapunzel! Jogue suas tranças aqui para baixo. Sou eu, seu príncipe. A feiticeira desenrolou para fora da janela a trança cortada de Rapunzel. Sem saber o que o esperava lá em cima, o príncipe começou a subir. Ao entrar na torre e ver a feiticeira no lugar de Rapunzel, ele logo compreendeu que algo mal havia acontecido. A terrível feiticeira se lançou contra ele, que logo tropeçou e perdeu o equilíbrio. Caído entre os arbustos ao pé da torre, o príncipe ainda estava vivo, mas espinhos espetaram os seus olhos e o pobre rapaz perdeu a visão. Cego, ele vagou durante muito tempo pela floresta, com os olhos cheios de lágrimas, procurando por Rapunzel. Se alimentando com frutas que encontrava pelo caminho,
Ele andou léguas até chegar ao deserto onde vivia agora a garota. Então, algo de extraordinário aconteceu. Ele escutou não muito longe um doce canto e logo reconheceu que era a voz de sua amada. É a voz de Rapunzel. Ele correu em direção à bela voz chamando pela jovem. Rapunzel! 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 A jovem garota logo reconheceu a voz do rapaz. Meu príncipe! E então se lançou nos seus braços. Finalmente eles estavam juntos de novo. Contente por rever seu amado, Rapunzel o abraçou chorando de alegria. As lágrimas da jovem caíram sobre os olhos do príncipe e, de repente, um milagre se fez. Ele abriu os olhos e voltou a enxergar. Rapunzel ficou muito contente. Juntos eles voltaram ao reino do príncipe, onde todos os acolheram com muita alegria. E eles foram felizes para sempre. Era uma vez um rei que tinha 12 lindas filhas. As 12 princesas viviam juntas em um grande e lindo quarto. O rei protegia suas filhas com seu coração e quando elas iam dormir à noite, ele não as deixava sair do quarto até o dia seguinte. Mas todas as manhãs, elas acordavam com algo muito estranho. Os sapatos das princesas estavam todos desgastados, como se tivessem dançado a noite toda. O rei tinha que comprar sapatos novos para elas todos os dias. Mas isso de nada adiantava. Nem o rei, nem nenhum outro homem do castelo conseguia resolver o mistério dos sapatos. Como um par de sapatos pode estar tão desgastado em apenas uma noite? Vossa Majestade, nós não entendemos. E então disse o rei: Quem conseguir resolver o mistério dos sapatos poderá casar-se com uma das minhas filhas, se tornará o meu genro e será rei quando eu morrer. Mas ele tem apenas 3 dias e 3 noites para resolver o mistério, senão passará o resto da sua vida na prisão. Jovens do reino e até príncipes de outros lugares vinham para tentar resolver o mistério. Eles ficaram vigiando a saída do quarto das 12 princesas durante dias, mas mesmo assim não conseguiam descobrir o que estava acontecendo. Os sapatos continuavam desgastados todas as manhãs. E então, um jovem muito caridoso decidiu tentar e saiu rumo ao castelo. No caminho, ele encontra uma senhora muito pobre. Meu querido jovem, eu estou com muita fome. Poderia me dar um pedaço de pão? O jovem deu toda a comida que tinha em sua bolsa para a velha senhora. E ela ficou muito feliz, pois os homens que por ali tinham passado não deram sequer uma migalha a ela. A senhora então percebeu que ele era um jovem especial e então resolveu presenteá-lo com uma capa mágica. Pegue esta capa mágica. Quando usá-la, ficará invisível. Quando for meia-noite, ponha a capa. Fique invisível e entre no quarto das princesas. Dessa forma, você conseguirá resolver o mistério. Mas cuidado! Não beba nada que elas lhe oferecerem. O jovem então pegou sua capa mágica e partiu rumo ao castelo. E chegando lá, disse que finalmente iria resolver o mistério dos sapatos. No primeiro dia de guarda,
a princesa mais velha ofereceu a ele um copo de limonada. Você deve estar com sede. Preparamos uma limonada para você. Pegue! O jovem esqueceu o conselho da velha senhora e bebeu. Logo depois, ele começou a ficar muito sonolento e caiu no sono, dormindo a noite toda no quarto que haviam preparado para ele. Na manhã seguinte, o jovem então percebeu o que havia acontecido e ficou em pânico. Eu deveria ter usado a capa mágica e ter entrado no quarto da princesa. Na segunda noite, o jovem então novamente estava lá fazendo guarda. Dessa vez, uma outra princesa apareceu com um copo de suco. E o jovem, se sentindo tão cansado fazendo guarda, sem pensar, acabou bebendo todo o copo de suco que a princesa havia oferecido a ele. E é claro, mais uma vez caiu no sono. Na manhã seguinte, ele então finalmente lembrou das palavras da velha senhora. Mas cuidado, não beba nada que elas lhe oferecerem. Deve ter um sonífero na bebida que a princesa me deu. Naquele momento, o rei chegou e disse a ele: 2 dias se passaram e ainda não resolveu o mistério dos sapatos. Se não fizer isso hoje, você terminará na prisão e ficará lá para o resto de sua vida. O rei foi embora e o jovem então teria que resolver o mistério naquela noite. Em sua última tentativa, lá estava o jovem fazendo guarda. Dessa vez, a princesa mais nova apareceu com um suco de laranja, mas o jovem agora já sabia. Ele pegou o copo, agradeceu a princesa e quando ela saiu, ele jogou todo o suco fora e então ficou de pé a noite toda. O tempo passou e logo já era meia-noite. Ele então colocou a sua capa mágica e ficou invisível. Silenciosamente ele abriu a porta e não acreditou no que estava vendo. Todas as princesas estavam com vestido de baile, maquiadas e com o cabelo feito, e usando o par de sapatos novos. Vamos ver se ele já dormiu. Uma das princesas abriu a porta e olhou para fora. E outra princesa escutou atrás da porta. E então ele começou a roncar para enganar as princesas. As outras irmãs, então, empurraram a cama e bateram 3 palmas. E onde estava a cama, uma passagem secreta se abriu. O jovem não acreditava no que estava vendo. E então entraram todas na passagem secreta. E é claro, ele a seguiu. A passagem secreta levava a uma escada com uma descida de 100 degraus. Enquanto desciam, sem querer, o jovem pisou na saia de uma das princesas. Alguém pisou na minha saia. Ah, imagina! Foi sua imaginação. Quando as escadas terminaram, elas chegaram a uma floresta que tinham árvores com galhos prateados. O jovem quebrou um galho e continuou seguindo as princesas. Depois de uma longa caminhada, elas pararam na margem de um rio. No rio, haviam 12 botes em forma de cisnes, e neles, 12 príncipes esperando as princesas. Elas subiram nos botes e o jovem entrou no último deles. O bote parece mais pesado, como se mais alguém estivesse dentro dele. Estranho. Ah, imagina, imaginação sua. Atravessando o rio, eles chegaram a um lindo castelo brilhante. E era possível ouvir música vindo dele. Quando o jovem olhou pela janela, ele viu muitas pessoas dançando.
E assim que chegaram no castelo, as princesas começaram a dançar. Pareciam nunca se cansar, dançando a noite toda. E claro, seus sapatos começavam a se desgastar. O jovem, que não se aguentava de fome, decidiu pegar um pedaço de bolo na mesa e começou a comer. E a princesa mais nova viu. Meu bolo tá flutuando como se um homem invisível o estivesse comendo. Ah, imagina! Foi sua imaginação. O jovem, então, tirou a capa sem ninguém perceber. As princesas dançaram até o amanhecer. E então atravessaram o rio em seus botes, passaram pela floresta, subiram a escada e finalmente chegaram no castelo. Mas seus sapatos estavam todos desgastados, como sempre. O jovem estava muito contente por finalmente ter resolvido o mistério dos sapatos. Depois de 1 hora, o rei apareceu. O seu tempo acabou. Você resolveu o mistério dos sapatos? Sim, majestade, eu resolvi. E então ele contou tudo. O rei não conseguia acreditar. Mas quando o jovem mostrou o galho prateado do castelo brilhante, ele viu que falava a verdade. Ele manteve sua promessa e concedeu-lhe a princesa que quisesse. O jovem, então, disse que queria se casar com a mais nova. E todas as outras princesas ficaram furiosas por terem descoberto seu segredo. Mas o jovem e a jovem princesa se casaram e viveram felizes para sempre.